Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o quinto capítulo do livro A Vida Intelectual de Antônio Sertilantes, na qual estaremos comentando sobre o campo do trabalho, mais especificamente sobre a especialidade, que é um capítulo basicamente oposto à ciência comparada. Vocês lembram que eu falei, né? Que vocês precisavam desenvolver uma série de qualidades, uma série de aprendizagens durante a sua vida, até mesmo para você ter uma horizontalidade. Eu falei até do lance da raiz, né? Que é uma raiz muito funda, quando passa um vento, não segura. Entretanto, uma árvore que tem uma raiz funda, entretanto, também tem raízes subjacentes de modo horizontal pela terra, passa vento que for, ela não cairá, né? O seu caule será duro como a rocha. E ela permanecerá na terra por muito e muito tempo. Isso significa o quê? Você precisa saber fazer mais de uma coisa, olha só. E você pode saber isso com uma certa profundidade, ou até mesmo de modo raso. Entretanto, precisa-se saber algumas coisas, porque os conteúdos das coisas humanas que servem para ações humanas, que servem para o bem humano, elas estão interligadas. E você precisa saber disso. É impossível você estudar economia sem você entender as diversas correntes de economia. É impossível você estudar inflação somente sem entender o que seria uma taxa básica de juros. É impossível você ser especialista em algo tão pequeno sem que você entenda o derredor dessa coisa tão pequena. Porque qual que é a utilidade de você entender alguma coisa? É quando você consegue correlacionar os conteúdos no qual você está vendo e conseguir aplicar de alguma certa forma. Para quê? E é isso, o meu devaneio de hoje. Para que você faz as coisas, né? De novo, essas mesmas perguntas. Por que você faz isso? Por que você acorda cedo? Por que você vai trabalhar? Por que você quer viver a sua vida? Por que não simplesmente se suicidar, né? E, sei lá, parece meio ridículo quando a gente expõe assim, mas se a vida, ela é absurda, né? Meio que uma corrente absurdista mesmo, e nada faz sentido, e nada tem uma lógica, por que não se suicidar? Por que não viver todos os prazeres de forma mais imediata possível do que ponderar os prazeres? No final da vida de ambos, né, a pessoa hedônica e a pessoa eudaimônica, os dois terão a mesma quantidade de prazer, só que um escolheu receber todo esse prazer de uma vez só, e o outro decidiu esfarelar esse prazer pela vida toda, juntando com sofrimento, com dor e tentando fazer de tudo isso um prazer. Então, como responder esse jovem, né? Esse jovem totalmente perdido. Mas bem, antes de começar, espero que vocês entendam o objetivo desses vídeos. Eles não são só somente ler o livro, comentar aqui o que o autor diz. Não, a gente está querendo tirar algo um pouco a mais. A gente está querendo construir um raciocínio elaborado. E talvez através dos meus devaneios você também tenha alguns devaneios. Essa é a intenção aqui no canal, que você também possa ter devaneio seu, ter ideias próprias. Você construa a sua jornada do herói. Eu tô fazendo a minha jornada do herói. Não precisa concordar absolutamente em nada comigo. Isso não vai fazer diferença nenhuma em minha vida, em minha jornada do herói, nas coisas que eu estou constituindo. Mas, bem, eu sou jovem, essa que é a grande vantagem, né? Eu sou jovem, eu posso constituir uma vida da forma como eu quiser. E no futuro eu direi se deu certo ou se não deu, de ponto de vista utilitário mesmo, que é bem rasinho. Entretanto, se eu souber que não deu certo, eu vou saber que foi pelas minhas escolhas, que foi pelas minhas decisões. Eu prefiro ter a certeza de que foi eu que direcionei a minha vida do que eu deixei a minha vida ser vivida por outras pessoas. Isso eu acho que é algo muito importante. Talvez você não ache, mas se você não decidir por você, alguém vai decidir. Então, comece a pensar, porque hoje a gente vai falar sobre a especialidade. Você precisa se decidir. Você sabe sobre várias coisas. E daí, né? Qual que vai ser a tua obra efetivamente na Terra? Mas antes, de novo, eu peço para que você favorite o vídeo e você coloque o celular no bolso, porque já deve ter percebido que não está passando nada na tela, e você possa observar, ver, né? Com os olhos dos ouvidos. Na verdade, ouvir, eu falei errado mesmo. Ouvir o vídeo e fazer alguma atividade que seja do seu interesse, que você possa fazer com um fonezinho no ouvido e bem de boa. Tipo, ir pro seu trabalho, tipo, lavar uma louça, tipo, fazer um treinão
bala pesado na academia. Cara, seja honesto comigo, faz quanto tempo que você não aumenta esse pezinho, essa anilha aí? Coloca uma anilhazinha aí de 5 a mais, só pra ver o que que dá. Coloca aí, vamos ver o que que dá. Mas bem, deixando de redundância, vamos ao vídeo, né? A especialidade. Bem, na vida, a gente pode ter várias indecisões em relação aos meios. Isso é normal, seria até bom, seria ponderado que a gente tivesse isso. Entretanto, a gente precisa saber para onde a gente está indo, né? É a frase do grande filósofo, né? O gato da Alice, do País das Maravilhas, né? Para onde que eu vou? Bem, para onde você quer ir? Não sei. Então, se não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Pois bem, qualquer caminho serve. Mas isso é um erro. A pessoa que ela não tem certeza dos seus fins, ela não é uma pessoa segura de si mesma. E qual que vai ser o fim ideal de um ser humano? Bem, você poderia estar pensando em alguma coisa relacionada à sua produtividade aqui na Terra. Isso é algo muito nobre. Efetivamente, como verdadeiramente você pode ajudar as pessoas aqui na Terra. E a gente vai seguir por uma linha parecida com isso. Porque o Sertilas, né, meu mano Sertilas, ele acaba não, pô, sendo bem honesto, não acaba falando muito bem como a gente pode chegar nessa questão da especialidade. Ele fala muito sobre a fé e eu vou tentar aqui devanear um pouco sobre o que que você deve ao mundo e o que que o mundo deve a você. Ou seja, Deus. Deus. Eu aqui vou falar sobre Deus. Eu vou falar do Deus no seu íntimo, o propósito de Deus para sua vida. E como que eu vou fazer isso sem comprometer o resto da sua vida? Pois bem, é o que a gente vai tentar devanear aqui. Porque eu pensei, eu sou um homem, então eu preciso fazer alguma coisa que seja própria do homem. Eu não posso esperar de uma planta, né, que ela não faça fotossíntese. Eu não preciso avisar para a planta que ela faça fotossíntese. Ela vai fazer a fotossíntese independentemente de eu avisá-la que ela precisa fazer ou não. Da mesma forma, um animal carnívoro, ele vai atrás da sua presa, independentemente de eu falar para ele ir ou não. Então, o que que é propriamente meu? E Aristóteles, ele falava, né? Vamos aqui puxando, puxando. Sempre tentando devanear o máximo possível. Eu tô realmente me esforçando aqui para ter cada vez ideias um pouco mais doidas. Aristóteles, ele falava que o bem do homem está em relação ao pensar. Só que quando a gente pensa, o que mais a gente pode fazer? Né? É só pensar. Então, a vida do humano é pensar, é buscar sentido para as coisas, só que a gente nunca alcançar a verdade, como o nosso maninho Sertilas fala. Cara, se a gente vai buscar a verdade incessantemente, a gente nunca vai conseguir chegar mesmo na verdade. Tudo bem que a gente chega em algumas premissas, mas onde essas premissas nos levam verdadeiramente? Caramba, isso é um saco, né? Parece que a gente tem vontade de ser feliz, só que não tem respostas para que a gente alcance essa felicidade. Parece que a gente tem vontade de querer criar a melhor geração possível para os nossos filhos, só que a gente não tem os meios para isso. E aí eu digo isso porque a gente teve agora a geração de pais que mais se preocuparam com os filhos. Os pais da geração Z, os pais da geração dos millennials também, da geração Y, né? Alguns, né? Um pouco menos do que a geração Z. Só que olha agora os frutos que os dois estão produzindo. São uma geração quebrada. Uma geração que tá um pouco distante da geração X, um pouco distante da geração Boomer, que são seus pais. É uma geração que não vê muito propósito. É uma geração que se encontra perdida no meio das vaidades. Isso são observações que eu posso fazer. Observações bem simples. Não são observações complexas que eu tô fazendo aí da humanidade. Não, não são, de fato nenhum. De fato nenhum vai ser uma observação muito, muito, muito grande. Eu só tô falando o óbvio. Só que agora, o que que eu posso fazer para fazer algo verdadeiramente humano? A gente pensa mais um pouco. Será o tanto de dinheiro que eu vou conseguir na conta no final da minha vida? Ou no final da vida, né? Talvez a quantidade de carros que eu vou ter na garagem.
A quantidade de herdeiros que eu deixei, alunos, talvez registros que eu tenha deixado, por causa que se eu penso, eu marco esses registros e aí eu passo pro mundo todo esses registros. Caramba, interessante, né? Mas eu posso dizer que não, não será isso. Vamos ver verdadeiramente o que importa. Imagine-se no dia da sua morte. E por que a gente está fazendo todo esse exercício? Porque você precisa, de um fato, saber o que você vai fazer. Qual é o seu fim. Porque você pode ficar em dúvida acerca dos meios do qual você vai fazer, mas você não pode ficar em dúvida acerca dos fins. Isso daqui eu tô falando realmente como uma frase totalizadora. Senão você vai ficar perdido. Você precisa saber para onde você está indo. Precisa saber. E não é eu quero passar na faculdade X. Não, isso é curto prazo. As pessoas pensam, não, isso é longo prazo, é médio prazo. Eu quero passar em um concurso X, Y, e eu quero ser policial, e vai ser assim que eu vou fazer minha vida. Ótimo, tá bom, mas o que que isso te faz de humano? Você tem que entender o motivo por trás disso, por causa que isso é o meio. Então pensa se lá no seu final da sua vida, lá na sua cama, o que que você quer ter construído verdadeiramente de relevante? Porque a racionalidade humana, né, a gente tem aquela grandiosa frase: tem gente que passa por uma floresta e só vê lenha para sua fogueira. Você sempre vê coisas de modo utilitário para você, de como você pode se servir das coisas que estão ao seu redor. Aí as pessoas pensam que estão fazendo o amor, estão praticando da caridade, só que elas estão sendo gentis para conseguir vantagem. Isso de virtude nenhuma é? Isso de virtude nenhuma há? Tudo bem, isso é egoísmo. Isso é algo praticamente humano. A gente espera, a gente cria expectativa das outras pessoas. E os maiores problemas realmente na convivência humana é, primeiro, conviver, né? E o segundo é ter expectativas acerca do outro. Mas deixando de ser um pouco fujão do tema principal, voltemos aqui. Vamos lá. Pense-se no seu último dia. Você quer ter feito o quê? E talvez você com esse silêncio agora não consiga pensar. E é assustador, tá? Eu tô te mostrando o abismo agora. E como já diria Nietzsche, quando você olha pro abismo, ele te olha de volta. Decida-se agora. Decida-se agora. Porque esse é o caminho que você correrá pelo resto da sua vida. Terá meios diferentes, estradas diferentes, e você poderá se guiar por diversas estradas, sem problema. Mas a finalidade última vai ser esse fim. Então é importante essa decisão. E o que que essa decisão deve levar em consideração? O que que você faz de propriamente humano? Eu meio que fugi do tema, tangenciei ele, mas não estava tangenciando. Você quer ser servido pela humanidade? Ou você quer servir de alguma coisa? Por que você existe? Tem propósito para sua existência? Você precisa achar essa resposta, cara. Porque você tá aqui. E não é à toa. Nenhuma célula do seu corpo, ela é à toa. Nenhuma estrela que está no céu é à toa. Não é um mar de probabilidades que deu certo. São muitas coincidências. Muitas coincidências mesmo para que seja somente uma grande coincidência. Então há um propósito uno para você. Há um propósito uno para o homem. E o propósito uno do homem é ser homem. Homem com H maiúsculo. A gente deveria treinar nossas crianças para elas falarem justamente isto. O que que você quer ser quando crescer? Eu quero ser homem. Independente do que eu fizer, ou seja, independente do meio que eu traçar, eu vou dar o meu melhor por causa que isto é algo que um homem faria. Então vamos lá, puxar de novo. Você quer ser servido, você quer olhar para uma floresta e você só quer ver lenha para sua fogueira, ou você quer observar o bem das coisas. Você, como homem, tem um papel disto, de observar, ter essa capacidade de racionalizar. Isso daí que é o fruto proibido, a consciência do bem e do mal. Você observar o bem das coisas. Os alquimistas, né, antigamente, eu acho muito engraçado isso, eles queriam transformar pedra em ouro, né? E por muito tempo eu achei que os caras queriam ficar rico, né?
E não é que ele queria ficar rico. Olha o tanto que ele aprenderia conseguindo transformar a pedra no seu bem maior, que seria o ouro. Um metal mais fino, um metal que não se corrompe. Quando Platão ele fala sobre o homem de ouro, ele não está falando do ouro como algo de valor para a Grécia. Não, negativo. Ele está falando como algo que não se corrompe independentemente do seu meio. Que isso é algo muito importante quando você tem uma finalidade. Quando você tem uma finalidade, você é autêntico àquela finalidade e você é leal àquela finalidade na qual você quer, você não se deixa corromper de modo nenhum. Você é que nem o ouro. Não é que nem qualquer tipo, outro tipo de metal que quando colocado no dedo fica preto. Ao contato da pele humana, se enegrece, perde suas características essenciais, muda a sua essência. Não, o ouro não. O ouro ele continua lá. Por anos e anos a fio ele continua lá com a mesma essência e com a mesma escassez. Da mesma forma, assim serão os homens. Vai ter homens por aí que vão ser rasos e vai ser a maioria. A mediocridade da maioria. Mas a profundidade do ser, ela é da minoria, da escassez. E tem como se tornar isto. Da mesma forma que sedimentos, elas, por meio da pressão, por meio da dor, e você, por meio de provas, por meio de desafios, vai se juntando, se agrupando, criando uma essência, até se tornar uma rocha mais firme, uma rocha talvez magmática. O ciclo se retorna, se aprofunda na Terra, até chegar no magma. O magma derrete e se funde ainda mais, podendo até formar metais preciosos. Isso acontece conforme geologia de eras e eras a fim. Mas você só tem 70, 80 anos, se Deus quiser 100 anos, então vai surgir desafios na sua frente que vão te pressionar. Não tenha dúvida, quando a gente passa por essas provas, é horrível, a gente não consegue entender por que a gente está passando por essas provas. Só que elas são extremamente necessárias. Da mesma forma que hoje você reconhece que as provas na escola, muito possivelmente, são boas. Se você não reconhece isso, passe a reconhecer. Porque você jamais estudaria qualquer coisa da escola com algum grau de profundidade se não fosse as provas. A matemática você não saberia nem a básica se não fosse as provas. Você teve que se forçar a estudar e continuar a estudar. Eu gosto do exemplo das exatas por causa que o exemplo das exatas é algo continuado. Você precisou aprender e aprender mais. Da linguagem também, a mesma coisa. Você precisa aprender, você precisa manter o conhecimento que você tem e aprender cada vez mais. É diferente de conhecimentos mais ordinários, no qual você pode desassociá-los, né? Você aprende, sei lá, sobre o ciclo da água e você pode aprender sobre o ciclo do carbono de uma forma meio que separada. Você pode aprender sobre o ciclo da alimentação dos seres vivos separadamente do ciclo da água. Obviamente você pode fazer isso, né? Você pode aprender sobre como juntar átomos, né? Fazendo aquelas tabelinhas químicas lá, aquelas coisas que era um saco, que você tinha que juntar uma bolinha com uma bolinha, duas bolinhas com duas bolinhas. Eu nem lembro mais fazer isso, mas você consegue aprender isso separadamente de outro conteúdo, como a geografia. Não era algo totalmente condicionado, linear, né? Então, um exemplo de matemática e de letras geralmente são muito bons para que a gente possa aprender algo realmente linear. Eu não estou devaneando. O que eu estou querendo dizer é, as provas elas foram importantes para você estudar naquele momento. Talvez naquele momento você não tenha entendido a finalidade da prova. Entretanto, ela não deixa de ser importante. E na sua vida é a mesma coisa. O vento nunca para de cessar. Vai ventar, você vai se apertar e você vai ter momentos difíceis na sua vida. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ter um fim para saber o que você vai fazer. Por causa que às vezes a vida vai te mostrando. Esse vídeo às vezes é para te mostrar que a vida está te mostrando algo, algum direcionamento para aquilo que você tem aptidão. Não só aptidão, mas naquilo qual você pode fazer as pessoas chegarem no seu bem maior, as coisas chegarem no seu bem maior. Você quer que um animal, ele não se sinta tão animalizado quando ele está perto de você, por exemplo, uma veterinária. Você quer que ele esteja um pouco mais educado, né? Um pouco mais humano. E você consegue fazer isso com o cachorro, ele não é totalmente animalizado.
ele se torna parte de humano, porque conviveu muito tempo com você. O seu ciclo de influência também passa para um animalzinho. O seu ciclo de influência também passa para as plantas. Lembra aquilo que eu falei? A pessoa que tem o dedo verde? Tem gente que tem uma energia tão boa que a planta cresce mais rápido perto dela. Isso daí é algo realmente impressionante. São pessoas trazendo bem maiores para as coisas. Então a vida está te mostrando como você pode trazer um bem maior para as coisas, como você pode trazer um bem maior para as outras pessoas que estão ao seu redor. Isso é por meio da caridade, isso é por meio das virtudes. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Então você tem que conseguir achar essa finalidade. E eu já vou dizer para você, ela vai ser propriamente humana. Ela não vai ser conseguir bens materiais, ela não vai ser vencer na vida, ela vai ser muito provavelmente algo relacionado à servidão. Como você conseguiu ajudar a somar um pouquinho a mais que seja para a humanidade. Isso é um propósito muito bom. Isso é um propósito muito bom. Isso é uma finalidade muito boa. Por que é uma finalidade muito boa? Meu Deus, não é óbvio. É uma finalidade muito boa por conta que você, neste processo, também está se tornando bom com isso. Você está conseguindo chegar em um estado de maior satisfação. Estado elevado, porque as virtudes te levam a isso. É claro, é muito mais fácil a gente se corromper por meio das virtudes, achando que a gente está sendo virtuoso, ter vaidade das virtudes. E isso a gente vai comentar, só que por enquanto não é por agora. Porque por enquanto a gente não está conseguindo nem beber água, nem fazer exercício físico e nem fazer aquilo que nos é devido. Então vamos com calma. Por enquanto eu estou te apresentando aqui. E aí, eu chego em minha resposta. Talvez para te inspirar, talvez para te mostrar que existe esse caminho, é a busca da verdade, é a busca da beleza e a busca da bondade. Da bondade como prudência. Isto é o que eu quero para mim. A caridade, as coisas, ademais, a fraternidade, a justiça, ela advém de tudo isso. Ela virá, né? Que eu fizer algo propriamente humano, todas as coisas também virão. Só que é difícil. É difícil fazer esse processo. É difícil o meio. É difícil tomar esse processo de decisão do meio. E essa deveria ser sua raiz funda. Sua raiz funda deveria estar voltada em ajudar alguém. O meio, não se prenda muito ao meio. Vai vendo os sinais que vão sendo apresentados na sua vida. Porque a gente não sabe. Essa que é a grande verdade. A gente não sabe. O foco principal deveria ser ajudar. De um estado fraterno mesmo, de servidão. Não ser servido. Observar a floresta além do mais do que lenha para sua fogueira. Porque além disso, ela é milhares de outras coisas. Não fique com visão de cavalo, né? Aquela visão somente reta para frente. É aquilo que eu estava querendo dizer quando eu estava falando para você horizontalizar o seu conhecimento. Agora, a sua raiz mais profunda, é bom que ela se firme na servidão. Na servidão consciente. Na servidão para ajudar, para edificar, para fazer chegar a um estado um pouquinho mais avançado. E já é bom demais. Mas bem, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o recado. Este capítulo foi um capítulo bem difícil, porque está falando aqui do que você quer de mais profundo, de mais permanente na sua vida. E ele precisou de um capricho. Espero que vocês tenham percebido esse capricho. Se perceberam, sempre fico muito contente quando escrevem comentários e também quando dão like, né? Isso ajuda também o canal a crescer. Mas bem, fico por aqui. Tchau, tchau.